Se você é professor, instrutor ou dono de uma empresa, precisa controlar exames que são feitos em períodos específicos, nesse vídeo eu vou te mostrar uma solução que a gente pega uma planilha de controle de mensalidade e cria um sistema de alerta. Vamos lá? Legal, pessoal. Então vamos construir esse sistema de alerta dentro da planilha. A gente já tem uma planilha pronta para controle de mensalidade, que no final desse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre ela. E aí a gente vai fazer essa pequena modificação aqui, tá? A gente já tem uma aba de alunos, né? Onde a gente faz o cadastro ali de data, de matrícula e outras informações, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa aba, porque os exames são por alunos, tá? Então eu vou aproveitar um pouco essa estrutura, vou clicar aqui em duplicar. E aí eu vou chamar essa aba aqui de exames, tá? Eu vou até mudar aqui a cor dessa tabela e vou mudar lá em cima também o nome da tabela para exames, tá? E a gente vai precisar aqui de 3 colunas, de o nome do aluno, da turma e da data do exame. O restante a gente não vai precisar, então eu vou excluir essas outras colunas aqui. E aqui na data de matrícula eu vou trocar por data do exame. Tá? E vou apagar essas informações aqui, tá? Lá na index, a gente vai criar aqui o período em dias desse período que é necessário para fazer novos exames, tá? Então, vou colocar aqui período em dias para novo exame, tá? E aí eu vou colocar aqui, inicialmente, vou colocar como 3 meses, tá? Para simplificar e para fácil entendimento, coloquei ali 30 dias, né? E vezes 3, 90 dias, tá? Vou colocar aqui dias. Então, a cada 90 dias, teoricamente, o aluno deveria fazer um exame novo, tá? Então, você conseguiria controlar quem está com o exame antigo e precisa fazer um exame novo. Agora que a gente já tem essa aba de exame, eu vou começar a preencher essas datas de exame, né? Eu vou me atentar somente à data de matrícula de cada um, né? Porque eu não posso colocar uma data de exame antes da matrícula, tá? Então, o Pedro, ele entrou 1 de fevereiro de 2025, eu vou colocar aqui que ele fez em março, 2 de março, tá? E aí vou colocar também do Matheus, entrou 1 de março, eu vou colocar aqui como 5 de abril, tá? E vou apagar o restante, por enquanto eu vou trabalhar somente aí com 2 alunos, só pra gente fazer os testes iniciais, tá? Lá na aba alunos, né, que é onde a gente precisa controlar, então entenda que a gente tem uma tabela com todos os alunos, então é aqui que a gente vai fazer o controle dos exames. E aí eu vou criar 2 colunas aqui para a gente inserir o nosso controle dos exames. Também vou mudar o nome, a cor dessas 2 colunas aqui, para a gente identificar depois fácil, tá? Nessa daqui, eu vou fazer como uma coluna de data, e vou chamar ela como data último exame. E essa daqui como alerta exame. Essa daqui já está classificada como data, você consegue ver aqui o ícone. E agora eu vou começar a montar a fórmula da data do último exame, tá? Primeiro, igual se. Se essa informação aqui estiver vazia, então ela deve retornar vazia, tá? E vou colocar aqui o número 1 aqui, que é onde eu vou fazer as substituições. Vou colocar mais fórmulas aqui, tá? Então, o que ele está fazendo? Verificando se aqui tem algum nome, né? E aí vai preencher alguma informação. Então, agora eu vou aplicar um filtro aqui onde está 1, tá? Que é onde eu iria substituir a fórmula. Eu vou colocar filter, vou abrir o parênteses, e aí que intervalo que eu devo escolher. Aí eu vou escolher a data do exame, né? Então, percebam que eu vou clicar aqui na aba e vou selecionar esse intervalo aqui que está aqui. Perceba então que lá dentro ele já nomeou que é a minha tabela exames e a minha coluna data de exame, tá? Esse é meu intervalo. Vou apertar ponto e vírgula, e aí o que eu quero? Eu quero que o nome do aluno seja igual ao nome do aluno que está nessa linha aqui, né? Então é isso que eu vou fazer. Então a minha tabela de exame, e aí eu preciso, a minha tabela exame, eu vou selecionar aqui nome do aluno, e vou colocar um igual a nome do aluno que está na coluna A2, tá? E vou fazer um ponto e vírgula, que eu preciso também de um outro filtro, que ele precisa também verificar a turma, tá? Então, vou fazer a mesma coisa, exame, vou escolher ali turma, e o igual a essa turma aqui, tá? E vou fechar meu parênteses, tá? Ainda não está pronta a fórmula, a gente ainda vai fazer alguns ajustes, tá? E por que a gente precisa do filtro aqui do turma e não só o nome do aluno, tá? Porque nessa planilha a gente estruturou
para um aluno ele poder fazer mais de uma modalidade. Ele pode estar na natação e pode estar no judô, tá? Então ele precisa fazer esse cheque. O exame que ele fez é relacionado a qual turma, tá? Então aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo um filtro do exame que tem esse nome, né? Vou retornar lá. E aí o Pedro, ele fez dia 2/3, né? E aí ele está retornando 2/3, né? Mas aí o que acontece aqui? O Pedro, ele pode ter inúmeros exames aqui, né? Então vou escolher aqui, vou colocar aqui como 2/4, 2025. E aí eu retorno lá, ele ainda está como 2/3, né? Então ele está fazendo o filtro, só que ele não está pegando o mais recente, a data mais recente, tá? Então é essa modificação agora que a gente vai fazer. Então eu vou colocar um máximo lá, tá? Então eu venho aqui na fórmula de filtro, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou colocar aqui máximo, vou escolher aqui, vou dar um Ctrl V e vou fechar parênteses novamente, tá? Perceba agora que ele pegou então o mais recente, né? Data em tabela, ela é calculada, ela é um número, né? Então o máximo seria a data mais recente, tá? Só que o que acontece se esse aluno aqui não tiver exame nenhum, né? Vai dar um erro, né? Então a gente vai tratar esse erro também. Então a gente vai copiar toda essa fórmula, vai escrever aqui esse erro, e aí a gente Ctrl V nessa fórmula, e aí a gente vai colocar aqui como sem resultado. O que é isso? E vai fechar parênteses. Se não tiver exame, vai retornar como sem resultado. Então perceba que ele já está retornando a informação correta aqui desses alunos que eu não coloquei nenhum exame lá, tá? Já vou dar um OK aqui, vou só centralizar essa informação. E aqui, por que ele parece que está inválido, né? Porque eu classifiquei essa coluna aqui como data, né? Então ele está esperando data em todos os valores. E aqui ele está vindo como um texto, tá? Mas não tem importância, a fórmula está funcionando corretamente, tá? E agora o que a gente precisa fazer na fórmula do lado, né? A gente precisa fazer um alerta respeitando aquele período de 90 dias. Se já passou os 90 dias, a gente coloca um alerta ali para ele fazer o exame, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai começar novamente colocando a fórmula C. Então, se ali não tiver nada, retorna nada. E aí, se tiver alguma coisa, retorna 1, tá? E aí, no 1, eu vou colocar a minha fórmula agora, tá? A gente vai colocar ali um C. Eu vou tratar primeiro a informação sem resultado, né? Então, se essa informação aqui, se essa célula vinha informação sem resultado, é porque ele não tem exame, tá? Sem exame. Ponto e vírgula, 1 é onde eu vou fazer a modificação, fecho o parênteses e dou Enter, tá? Então, no 1, agora eu vou colocar a minha fórmula, que eu vou utilizar um novo C, né? C. E aí, antes dessa fórmula, eu vou fazer algo para facilitar a nossa vida aqui depois, né? Então, aqui o período que a gente determinou aqui como 90 dias, eu vou vir aqui em dados e intervalos nomeados, né? E vou nomear um novo intervalo, tá? Esse daqui vai ser período exame, tá? Então, ele se refere à célula K15, tá? É essa daqui que a gente denominou ali o período, tá? Então, é esse período exame, tá? Vou voltar lá para o aluno. E aí aqui onde está 1, vou iniciar a minha fórmula C, tá? Aí vou colocar aqui C, aí vou colocar uma fórmula de hoje para ele pegar a data de hoje, tá? E retirar essa data daqui, né? Então ele vai fazer um cálculo, a data de hoje menos essa data que está ao lado, que é a data do último exame, né? Se esse cálculo for maior, né, que o período exame, aqui ó, comecei a digitar, já apareceu a variável aqui pra gente, tá? Se for maior que essa variável, a gente vai declarar aqui, fazer exame, tá? Ponto e vírgula. Se não tiver maior, é porque ele está em dia. Fecha. Vou fechar o parênteses e vou dar um OK aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um teste aqui. Se eu colocar o período a cada 10 dias, perceba que esses dois alunos aqui precisam fazer o exame, né? Estou gravando esse vídeo no mês 6, então esse período aqui já ultrapassou 10 dias, tá? Vou colocar um período grande agora, de 180 dias, então, seria ali aproximadamente 6 meses, e eu vou retornar lá nos alunos. Então, esses alunos, a data do último exame foi menor que 180 dias, né? Então eles teoricamente não precisam fazer um exame, e aí apareceu aqui em dia, tá? Que eles não precisam fazer. E aí, para facilitar esse controle, o que eu vou fazer? Vou retornar aqui, tá? Nesse período nosso de 30 dias. E aí, sempre que estiver exibindo o fazer exame, eu vou colocar uma formatação condicional
para alertar a gente, para ficar mais fácil a gente identificar. Porque aqui você conseguiria identificar, né? Mas como são palavras aqui até parecidas, né? As frases são parecidas, teoricamente você deveria fazer um filtro, né? Mas eu quero um alerta, uma formatação condicional para ajudar a gente no nosso controle, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Selecionei aqui, vem formatação condicional, e aí, quando essa coluna aqui for igual a fazer exame. E aí eu vou colocar uma cor bem chamativa, um laranja com a letra branca, a cor do texto branca. Eu vou dar um concluído. Pronto. Já está pronto o nosso sistema de alerta dentro da nossa planilha, porque a gente setou aqui 30 dias, esses dois aqui fizeram um exame e passa além ali dos 30 dias, então a gente precisa fazer um exame. Se Pedro faz um novo exame, e aí eu vou colocar uma data recente, vou colocar ali no dia de ontem, já apareceu em dia aqui, porque aqui na coluna ao lado ele já assumiu o último exame, tá? Então tá pronto o nosso sistema de alerta, aqui você facilmente consegue fazer a gestão, tá? Se você se interessou por essa planilha, onde a gente controla não só os exames que eu fiz aqui, né, mas como os pagamentos também, vou deixar na descrição o link para essa planilha, onde que você faz a compra e você tem acesso à nossa plataforma, onde a gente tem videoaulas do estilo Netflix para você aprender e depois você tem acesso a essa planilha, tá? Aqui é o acesso à nossa plataforma, né? Eu vou acessar essa planilha aqui, que é o controle de mensalidade que a gente utilizou. Então, aqui você tem as aulas para você ir acompanhando assunto a assunto. Se você ficou com dúvida, depois quer retornar em um assunto específico, é só você selecionar. As aulas têm uma duração bem pequena. Essa aqui, por exemplo, tem 2 minutos e 47. Essa daqui, 1 minuto e 50. Então, eu dividi em assuntos bem pequenos ali, para quando você tiver dúvida, você retorna e vê, tá? Essa planilha de controle de exames, que eu fiz essa modificação nesse vídeo, eu vou colocar aqui como sugestões publicadas no YouTube, e aí quem tem acesso à plataforma vai conseguir fazer o download também dessa planilha modificada que eu fiz. Legal, pessoal? Um abraço.